Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SP Record desta terça-feira. Agora são 19h15. Vamos saber o que é notícia nas cidades da região. Campinas determina multa de R$3.000 para quem saiu de casa entre as 8 horas da noite e as 5 da manhã sem justificativa. Além da Guarda Municipal, as polícias civil e militar vão ajudar na fiscalização. Recém-nascido morre vítima da Covid-19 em Rio Claro. Ele ficou 4 dias internado na UTI, mas não resistiu. A criança não tinha comorbidade. Flagrante de crime em Campinas. Padaria é alvo de bandidos. Uma funcionária grávida passou mal durante a ação. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é alvo de criminosos em 10 dias. Chegou na cliente e falou, fica quieta e passa o celular. Ela começou a passar mal. Aí ela entregou o celular, ficou nervosa, a gente socorreu ela, deu água para ela. Aí os dois foram no caixa, pegou o dinheiro. O homem invadiu ônibus para roubar em Montemor, mas acaba linchado pelos passageiros. Quando a polícia chegou, o bandido estava desacordado. Uma passageira do ônibus passou mal e também precisou ser levada para o hospital. Eu abro essa edição com uma imagem, no mínimo, inusitada. Um bezerro de médio porte assustou os moradores da cidade de Mogi Guaçu. O animal percorreu as ruas de Mogi Guaçu e foi parar na porta de um hospital. A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu capturar esse bezerro. João Leite tem mais informações para a gente. Mas deu um trabalhão aí para ser capturado. Olha, mudando de assunto, adulteração de combustível, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Segunda fase da operação, Arina cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades da região. A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV entrou com exclusividade na sede da empresa envolvida na segunda fase dessa operação. A equipe também acompanhou a apreensão em uma mansão aqui de Valinhos. Vamos ver. Campinas determina multa de R$3.000 para quem sair de casa entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã sem alguma justificativa. A fiscalização vai sim ser intensificada. O anúncio foi feito agora à tarde pelo prefeito Dário Saad. Ele deve definir nos próximos 2 dias se haverá ou não lockdown aqui na cidade. Andréia Marques, ao vivo com a gente, está no centro da cidade, não é, Andréia? Não tem movimento por lá esse horário. E você tem mais informações, você acompanhou inclusive a coletiva do prefeito Dário Saad, então traga por favor mais informações para a gente. Boa noite para você. Bom, daqui a pouquinho, então, eu volto a falar com a Andréia Marques. Ela vai trazer a situação atualizada dos leitos de UTI Covid aqui na cidade de Campinas. Agora, a situação é sim muito preocupante. Hoje foram registradas aqui na cidade 23 mortes pela Covid-19. A gente precisa, todo mundo, se conscientizar, tomar os cuidados necessários para evitar o contágio pelo coronavírus. E olha só, uma notícia muito triste que eu trago agora, porque um recém-nascido morreu vítima da Covid-19 na cidade de Rio Claro. Ele ficou internado 4 dias na UTI, infelizmente não resistiu. A criança nasceu bem, a princípio não tinha nenhuma comorbidade. Vamos ver a reportagem da Júlia Zampieri. Situação muito triste. Ontem eu mostrei aqui no SP Record a morte de uma outra criança também, de 6 aninhos, em decorrência da Covid-19. Muita força para essa família. Olha, vamos falar agora da prevenção, porque muita gente fica na dúvida se usa 2 máscaras de proteção, se usar as 2 máscaras de proteção é de fato mais eficaz no combate ao vírus ou não. Eu mesma tinha essa dúvida. Agora, atenção, especialistas indicam que essa prática pode bloquear até 90% das partículas emitidas em uma tosse, por exemplo. Tudo isso é fundamental nesse momento que a gente vive. Mudando um pouco de assunto, pistas que pedestres usam para caminhar estão cheias de buracos. Com isso, eles têm que desviar para passar e do lado existe uma ciclovia. Então, se não prestar muita atenção, é possível sim que aconteçam acidentes. Gustavo Gimenez tem mais detalhes. Olha, segundo a prefeitura, a área foi isolada. A empresa contratada para a obra está tomando todas as providências para que seja feito o reparo em todo o local danificado e a gente vai continuar acompanhando.
Eu volto a falar então com a Andréia Marques, que está ao vivo com a gente, vai atualizar a situação dos leitos UTI Covid aqui na cidade de Campinas. A última informação que eu tinha, Andréia, é que os leitos dos hospitais estaduais e municipais estavam lotados e havia apenas 19 vagas na rede particular. Isso se mantém? Andréia, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. A Federação Paulista de Futebol discute em reunião com os clubes das séries A1, A2 e A3 o destino do Campeonato Paulista. Beto Quinalha, boa noite para você. Qual foi a decisão? O que deve acontecer nos próximos dias? Eu concordo com você, não é o momento, é preciso fazer essa pausa nesse momento. Olha, o Santos está em campo pelo jogo de volta da Libertadores da América. O adversário é o Deportivo Lara, da Venezuela. O jogo está empatado em 0-0. E aí, Beto Quinalha? Olha, a Ponte Preta deve anunciar em breve a chegada do volante Felipinho, que estava no São Raimundo. O atleta de 19 anos vai poder ser usado tanto na base quanto no profissional e seria uma peça interessante para o time principal, já que esse setor aí que ele atua, vem apresentando algumas falhas, né, Beto? Olha, apesar do empate com o Botafogo, o Guarani se mantém na zona de classificação. O Bugre é o segundo colocado do grupo D com 5 pontos. O próximo jogo do time de Alan Al é contra a Ferroviária. Enquanto isso, o técnico precisa ajustar aí algumas peças. Beto Quinalha, muito obrigada por hoje. Estamos juntos amanhã para falar mais de futebol. Veja, depois do intervalo, flagrante de crime em Campinas. Padaria é alvo de bandidos. Uma funcionária grávida passou mal durante a ação. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é alvo de criminosos em apenas 10 dias. E ainda, homem invade ônibus para roubar em Montemor, mas acaba linchado pelos passageiros. Quando a polícia chegou, o bandido estava desacordado. Uma passageira do ônibus passou mal e também precisou ser levada para o hospital. Veja também na nossa série especial sobre as abelhas, vamos falar sobre as picadas, doloridas, incômodas e algumas vezes fatais. O SP Record volta já, mas antes vamos conferir a previsão do tempo nas cidades aqui da nossa região. Agora, 7h43, o SP Record está de volta. Homem invade ônibus para roubar e acaba linchado pelos passageiros. Quando a polícia chegou, o bandido estava desacordado. Uma passageira do ônibus passou mal e também precisou ser levada para o hospital. A polícia investiga se o criminoso tem envolvimento com outros roubos que vêm acontecendo dentro dos ônibus na cidade de Montemor. Olha, eu mostro agora o flagrante de um roubo que aconteceu hoje em uma padaria no Cambuí, bairro Nobre aqui de Campinas. Os bandidos invadem o estabelecimento durante o dia, sem esconder o rosto. Tá aí na imagem eles entrando nesse momento na padaria. Eles roubam cigarros, dinheiro do caixa e também os pertences dos clientes que estão no local. O bandido também tenta roubar a funcionária que estava no caixa. Dá para a gente perceber que ela está grávida de 4 meses. Muito assustada, ela começou a chorar, ficou desesperada, passou mal. O bandido chegou a devolver a bolsa dela, uma confusão, momentos de pânico vividos pelas pessoas, pelos clientes e funcionários dentro dessa padaria em Campinas hoje. E atenção, porque em menos de 10 dias é a segunda vez que a padaria é alvo da ação de bandidos. A Thaís Pimenta acompanhou o caso e traz mais informações para a gente. Olha, muita gente tem medo de abelha por conta da picada. Ser picado por uma abelha, vespa ou marimbondo é muito dolorido, incômodo e assustador. Mas na maioria dos casos não provoca complicações mais graves. A exceção ocorre nos pacientes que são alérgicos ao veneno e também nas pessoas que são atacadas por um enxame e acabam levando aí centenas de picadas. Nessa reportagem da série especial Abelhas, o repórter Luiz Crescenzo enfatiza os cuidados necessários caso um alérgico seja picado por uma abelha. E amanhã a gente continua falando sobre as abelhas. O SP Record fica por aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.